O Serviço Geológico e o Departamento de Energia dos Estados Unidos, no ano passado, eles desenvolveram um novo relatório sobre materiais críticos que os Estados Unidos dependem para a sua economia, para a sua segurança nacional. Quando falamos de segurança nacional, estamos relacionando todo o setor político, setor econômico, setor de bens e consumo, setor militar, setor, é claro, de defesa, setor social, entre outras dezenas de áreas em que a segurança nacional ela pode ser afetada. Estes relatórios realizados tanto pelo Serviço Geológico quanto pelo Departamento de Energia, não que seja uma novidade, mas é claro que foi produzido no ano passado, em 2022, mas que tudo o que esses relatórios indicam coloca o Brasil em um estado de vigilância constante pelos próprios Estados Unidos. Então quer dizer o quê? Que os Estados Unidos, eles têm o Brasil não como seu aliado, parceiro ou amigo. Pelo contrário, quando descrevemos relações internacionais, o que está em jogo são os interesses de cada nação. Em 2018, essas duas áreas, esses dois departamentos, eles realizaram um estudo focado em uma lista de materiais críticos, ou melhor, de minerais críticos para a existência dos Estados Unidos. Vejam como esta palavra ela é realmente muito forte e muito sensível. Existência dos Estados Unidos. O que isso significa? Que ela compõe cerca de 50 elementos ou minerais críticos para a subsistência dos Estados Unidos, para a segurança nacional. Isso representa, é claro, uma ameaça evidente para o território brasileiro. Mas por quê? Por que uma ameaça diante de um relatório, diante de uma lista em que os americanos elaboraram lá em 2018, posteriormente eles atualizaram no ano passado, 2022. O que houve dessa atualização? Eles adicionaram o níquel e o zinco à lista atual de 2022 e retiraram o hélio, o potássio e o estrôncio da lista anterior. Vejam só, o porquê que esses relatórios ameaçam diretamente o Brasil. E não somente o Brasil, outras nações também estão nessa vigilância constante americana. Mas, como já se sabe, os próprios americanos eles elaboraram um conceito muito usual ultimamente, que coloca o Brasil nas garras futuramente dos Estados Unidos. Mas antes de eu colocar com altos detalhes sobre esse assunto, mostrar a relação do Brasil com esta lista e os interesses americanos pelo Brasil, peço gentilmente uma coisa muito simples: se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo e, é claro, ajudar no crescimento do canal Analytic. Vamos lá. Eu tracei aqui, fiz uma análise, um emaranhado. O vídeo pode ficar bem extenso, bem complexo, porém é necessário articularmos, é necessário conceituarmos algumas coisas para que possamos trazer a você que está ouvindo e assistindo e enxergar que realmente na questão geopolítica o Brasil não tem amigos e os Estados Unidos também não têm amigos. Eles têm interesse, o Brasil possui interesse em determinada área e os americanos possuem interesses no Brasil para determinados setores. Então vejam só, essa nova lista ela foi criada, é claro, com base nas diretrizes da Lei de Energia de 2020 dos Estados Unidos e que indica o quê? Que a cada 3 anos esta lista ela vai sendo atualizada. Vão
colocando elementos e vão tirando elementos. Ou seja, vão atualizando conforme as necessidades dos Estados Unidos. E quando eu digo necessidades, eu estou abrangendo todos os setores, não somente o energético, econômico, político, mas também de defesa, mas também o econômico, o de bens e consumo, e entre outras áreas excepcionais para a subsistência e a segurança nacional americana. Tá? Diante disso, os americanos, em 2022, criaram uma nova lista dos 50 minerais mais críticos e importantes para a soberania americana. E foi organizada conforme a importância que esses elementos possuem para os Estados Unidos. E o que isso significa? Os americanos, eles definem um material crítico, vejam só, um mineral não combustível ou material crítico, mineral essencial, claro, para a segurança econômica nacional dos Estados Unidos, como já estou colocando aqui para vocês, e que possui uma cadeia de suprimentos vulnerável a interrupções, ou seja, conforme algum contexto geopolítico de tensões, guerra ou quebras de contratos, sanções, pode acarretar déficit nesse fluxo ordinal, nesse fluxo organizacional para incrementar esta lista e a essência e as necessidades dos americanos. Então, os minerais críticos também são caracterizados por desempenhar uma função essencial na fabricação de um produto, cuja ausência, claro, traria consequências significativas para a economia e a segurança nacional americana. Consequências significativas para a economia. Isso significa o quê? Se esses elementos faltarem, pode acarretar em danos na cadeia de produção de determinados elementos, seja no setor secundário, terciário, por exemplo, da economia americana. E também para a segurança nacional. Uma economia fraca atinge diretamente a segurança, né? O fortalecimento dos Estados Unidos para o cenário internacional. É claro, isso vai impactar na segurança, vai impactar no baixo investimento em determinado setor, principalmente das Forças Armadas, da defesa, da produtividade, ou seja, do setor industrial, bélico, civil, entre outras áreas extremamente críticas para os Estados Unidos. Então vejam só, quando a gente vem debatendo sobre o Brasil, que está nas garras, ou melhor, no foco das ações americanas, o que isso significa? Os americanos, eles possuem diversas políticas externas, entre elas existem políticas que buscam trazer o Brasil para o controle americano. Temos diversas aí políticas camufladas de ambientalistas, como COP27, COP30, só que são elementos, são acordos até mesmo bilaterais, Brasil e Estados Unidos, França, Brasil, entre outros elementos, que impactam consideravelmente no próprio desenvolvimento do país. E o que isso significa? Por exemplo, houve neste ano, no começo deste ano, no começo deste governo federal, os Estados Unidos anunciaram uma doação de 2,5 bilhões para o Fundo da Amazônia. O que isso significa? Mais dinheiro que vai cair aqui na Amazônia, que vai proteger a fauna, a flora, contra a caça, contra o desmatamento, vai aumentar a vigilância brasileira, coibindo o crime organizado, o crime contra as florestas. A intenção, meus amigos, é claro, existe esta intenção. Mas vamos aqui ser francos. Os Estados Unidos não iriam enviar dinheiro de graça, sem querer um interesse por trás disso.
a coibir o desmatamento aqui no país. Qual que é o interesse para os americanos em coibir a exploração ilegal das terras brasileiras? Será que é para proteger, entre aspas, o pulmão do mundo? Que sabemos que a floresta amazônica, ou floresta Amazônia, ela não é o pulmão do mundo? Ou existe um interesse por trás disso, político, voltado para o enfraquecimento do desenvolvimento do Brasil como superpotência no futuro? Porque sabemos que as nossas terras, por baixo dessa terra sagrada, existem minerais, existem produtos que os americanos nem existem, ou que os americanos nem imaginam que existam. E a nossa terra é tão fértil, que se você plantar um americano aqui no Brasil, vai nascer vários americanos. É só uma brincadeira, tá? Então a nossa terra é tão fértil, meus amigos, que os interesses de organizações estrangeiras, de países aqui pela nossa terra, ela é tamanha grosseria que faz governos fracos aceitarem doações do tipo, que na verdade tem um viés para controlar a própria exploração brasileira, fomentando, investindo, financiando organizações como ONGs, para que elas forcem, para que elas briguem pela não exploração das terras brasileiras, fomentando as questões indígenas, falar que os índios vão perder terras, são elementos que enfraquecem o Brasil como superpotência. Foi necessário, é claro, essa introdução para explicarmos que, de fato, o Brasil, no cenário internacional, ele tem uma cadeira realmente muito elevada. Só que quem coloca a cadeira do Brasil como se fosse, vamos dizer assim, um reflexo dessa cadeira, que sabemos que ela está lá no topo, mas que na prática observamos que essa cadeira está lá embaixo, perto lá de nações como Congo, perto de nações como Guiana, perto de nações ali como centros exploratórios e centros coloniais, que os americanos e os europeus abusam e usam como eles querem, como eles desejam. Então, é claro que eu não vou aqui tratar sobre os 50 elementos que compõem a lista dos materiais críticos dos Estados Unidos. E é claro que eu não vou fazer isso porque o vídeo já está ficando mais prolongado. Mas eu vou trazer com grandes detalhes aqui os principais elementos que compõem a estratégia americana e a atração que o Brasil se mostra para os Estados Unidos, principalmente naqueles elementos que constituem aqueles 17 elementos de terra rara que os americanos criaram, analisaram, fizeram um relatório do Brasil anos atrás. Vejam só como os americanos eles avançaram na análise, não na espionagem, mas no interesse pelos brasileiros, pelas terras brasileiras, ou seja, pela Amazônia. Então, eu vou trazer primeiro aqui um elemento, é claro que eu vou mostrar para vocês. Esta é a lista dos 50 materiais críticos ou minerais críticos que os Estados Unidos desenvolveram, que vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Você tá aqui os níveis, né, de importação que os americanos eles fazem, eles realizam, né? E é claro que eu vou ficar mais com essa cadeia aqui, que são o que eu vejo, tá? Que eu percebi, o que eu analiso com os anos de experiência, que são materiais altamente importantes para a cadeia econômica de qualquer nação, principalmente dos Estados Unidos, no sentido de tecnologia.
tecnologia de carros elétricos, mísseis, bombas, radares, navios avançados, entre outras aí, dezenas de componentes que também fazem parte da alavancagem da economia americana, como celulares, computadores, também produtos e subprodutos relacionados com a inteligência artificial, enfim. Então, vamos começar pelo berílio, tá? Não vou dar detalhes absolutos sobre cada elemento, porque senão vamos ficar aqui mais de 4 horas, mas de forma muito assim, resumida, para não nos perdermos aqui no raciocínio, o berílio ele é usado como agente de liga nas indústrias aeroespacial e de defesa. Está relacionado com os chips, entre outros produtos. Então, aqui no Brasil, temos o berílio. Vocês estão observando aqui um relatório da Agência Nacional de Mineração do Brasil. Aqui é tudo científico, tá, pessoal? Que a gente não faz nenhuma abordagem grotesca aqui de forma sem sentido e a gente não faz uma análise qualquer aqui, tá? Então você tem aqui rochas pigmáticas distribuídas em alguns estados, como Minas Gerais, Goiás, Bahia e Ceará. O berílio está aqui, por exemplo, nessas áreas metálicas aqui, por exemplo, como nessas áreas aqui mais ao norte, né, e mais ao sudoeste aqui. E aí você tem outro material importante para a indústria, para o setor econômico americano, o alumínio. No Brasil, o alumínio ele possui as maiores reservas que estão localizados no estado do Pará, com 2,23 bilhões de toneladas, Minas Gerais, com 342 milhões de toneladas, e Goiás, com 76,2 milhões de toneladas. E eles representam, esses estados, 98,9% das reservas nacionais aqui no Brasil. Então vejam só, né? Por que bauxita, né? As regiões aqui do norte e sudeste. Por que bauxita? É através da tonelagem de bauxita que a gente consegue a alumina, ou seja, que dá origem ao alumínio, tá? Aí a gente vem para o mineral zircônio. O zircônio, eu acho que eu não conceituei, por exemplo, o alumínio, ele é usado em quase todos os setores, né, da economia, né, seja até mesmo aeroespacial, componentes da aviação, componentes eletrodomésticos, entre outros setores, né? O zircônio, ele está relacionado mais à produção de cerâmica, né, de alta temperatura, né? E aqui no Brasil, nós temos aqui o zircônio, uma reserva bem importante nos estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro e Tocantins. E eles representam, vejam só, 7,4% do total de zircônio no mundo. Vejam a importância que o Brasil tem nesta área do zircônio, o minério de zircônio. Aí entramos para um outro material bem importante, que ele está relacionado com os conversores catalíticos, né, que aceleram processos, como o paládio. Então você tem esse relatório que ele mostra aqui do Brasil que os metais do grupo da platina, que está relacionado com o paládio, aqui no Brasil temos a reserva em grande concentração na região de Minas Gerais. Então vejam só que como a região de Minas Gerais era tão importante para o setor econômico e o setor também geopolítico brasileiro. Não é à toa que o estado de Minas Gerais se chama de Minas Gerais, né? Que ele tem uma grande concentração de diversos minerais ali no estado. Realmente é bem interessante. Aí você
pode observar que há um outro mineral, seguindo a tabela, essa tabela aqui americana, o germânio. O germânio, para quem não sabe, ele está relacionado com as aplicações de fibra ótica e também aqueles equipamentos de visão noturna, principalmente de soldados militares, que os Estados Unidos eles produzem para operações especiais e também para pilotos de aeronaves, seja helicópteros ou caças de combate. No Brasil houve uma dificuldade, até tem este estudo aqui, já produzido há um bom tempo, vamos conceituar, né? Que se chama O Problema do Germânio no Brasil. Então, realmente, ele é bem específico, tá? Ele foi aqui desenvolvido por 3 pesquisadores, como o Roberto Vilas Boas, Maria Dionísia e Vicente Paulo de Souza. Então, ele demonstra aqui as dificuldades de se localizar aqui o germânio aqui no Brasil e as possíveis jazidas que estão esse elemento, né? E ele coloca aqui, esse estudo, ele demonstra, sim, uma certa dificuldade e ele demonstrou que nos carvões minerais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foi constatada a presença do germânio. Então, foi lá na década de 90 que eles conseguiram identificar. Eu não consegui encontrar um estudo mais atualizado sobre esse assunto, mas que denota particularmente que o germânio na região sul do Brasil, não sei se há no sudeste, mas no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já havia uma concentração específica de germânio na região, tá? Aí temos, por exemplo, um outro material importante como o lítio, que ele também, ele é muito... O lítio todo mundo já conhece, né? O lítio ele participa do processo de armazenamento de energia, como baterias recarregáveis, entre outras funcionalidades vitais. E aqui, recentemente, né, Minas Gerais, através do governador Romeu Zema, ele elaborou um projeto chamado de Vale do Lítio. Vocês têm o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, né? E aqui a gente observa o Vale do Lítio, que também vai abranger 14 cidades na região de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, mais uma vez, é uma grande reserva desse produto tão importante para a formação de baterias também recarregáveis, entre outros tipos de produtos de armazenamento de energia. Realmente, a gente percebe que o Brasil ele é um berço desses produtos, que tudo que você fala, tudo que você indica, você aponta, o Brasil parece que tem uma reserva absoluta aqui no país. Um outro elemento baseado na lista, não é uma sequência, mas estou aqui destacando os principais nessa lista aí de 50 materiais críticos dos Estados Unidos, é o magnésio. O magnésio, o Brasil ele é o detentor, segundo outro estudo aqui da Agência Nacional de Mineração, ele é detentor de algumas das melhores jazidas de magnesita natural em termos de qualidade do mundo, estando toda a potencialidade disponível restrita à região nordeste do país, mais especificamente os estados da Bahia e do Ceará. Vejam que importância que nós temos para o Brasil, a região nordeste no quesito as jazidas de magnésio, tá? Outro elemento importante é o níquel. O níquel, novamente, ele também faz parte daquela cadeia de produção de baterias recarregáveis, aço inoxidável. Então, ele é extremamente importante para o país, né? Para o Brasil. E o Brasil ele ocupa a sétima, vejam só, a sétima posição a nível mundial. E temos aqui uma reserva nacional de 37,8%.
Destaco aqui os estados de Goiás, deixa eu observar aqui, o estado do Pará, Bahia, Minas Gerais novamente e também algumas partes do estado de São Paulo. Vejam que importância tem o Brasil, que corresponde a mais de 30% da reserva mundial. Outro elemento importante é o tungstênio, está relacionado com a produção de metais altamente resistentes. E aqui no Brasil, o tungstênio ele é encontrado nos minerais, nas jazidas de grande concentração no Rio Grande do Norte, no estado do Pará e também em Rondônia. Vejam que interessante, o Brasil ele realmente é um berço dos principais minerais que a gente possui dificuldade de enxergar em outro país, que muitas vezes esses países precisam importar de países como o nosso, mas que aqui o Brasil, infelizmente, ele não tem sua potencialidade direcionada para esse tipo de exploração, que poderia ser também usufruir dessa exploração, essa produtividade e utilizada dentro do nosso mercado. Ou seja, poderíamos, é claro, melhorar a nossa tecnologia e também sermos um berço de produtos de alta tecnologia com esses materiais. Então, tivemos aqui o tungstênio. Um produto interessante também aqui no Brasil é a barita. A barita, ela é responsável pela também produção de hidrocarbonetos, né? Tem uma grande concentração em Minas Gerais, estado da Bahia, são os estados ali, também tem Goiás, que são os estados principais na reserva de barita, conforme o estudo aí da Agência Nacional de Mineração aqui no Brasil. E outro também elemento interessante, importante, que produz ali o ácido inoxidável, que é o cromo. O cromo aí novamente se destacando, e as reservas brasileiras, elas são da ordem de 14,2 milhões de toneladas, e geograficamente ela está contida nas regiões dos estados da Bahia, como também os estados do Amapá e também de Minas Gerais. Novamente, Minas Gerais se destacando na região e também sendo um berço dos produtos críticos dos Estados Unidos. Outro elemento é o cobalto. Cobalto aí, novamente, um estudo um estudo recente, né? Foi realizado por, talvez seja o último até então, um estudo feito pela Agência Nacional de Mineração, feito por David Siqueira Fonseca, que demonstra que aqui no Brasil temos uma reserva de níquel e também de cobalto como subprodutos, né, que operam entre si, na região de Fortaleza de Minas, em Minas Gerais, Americano do Brasil, em Goiás, e Niquelândia, em Goiás. Daí que vem o nome da cidade, que vem através do níquel também, ali, cobalto, níquel, estão relacionados ali à existência desses materiais. E ele, é claro, conceituando a sua utilidade, ele é utilizado para também fazer baterias recarregáveis, também ele é utilizado como superligas para diversos tipos de metais. Outro metal interessante que ele está relacionado também, novamente, assim como o paládio, é a platina, que está do grupo da platina, que faz parte dos conversores catalíticos. E a platina, novamente, assim como o paládio, que tem outros subprodutos, ele está presente nas regiões de Minas Gerais. Bem interessante. E aí, já está quase finalizando esse nosso estudo analítico, esse nosso estudo que demonstra a importância do Brasil para o cenário internacional. Temos as reservas de zinco, mas
Por que o zinco ele é tão importante? O zinco ele está sendo sempre utilizado na indústria de metais, na metalurgia, né? Nas metalúrgicas aí pelo mundo, e ele também participa na produção de aço, principalmente do aço galvanizado. Vejam só essa importância do zinco, né? E o Brasil ele se destaca novamente. Um dos principais estados que compõem aqui essa reserva do Brasil, e o Brasil ele está ali localizado em 1,2% da reserva mundial de zinco. Os estados que mais se destacam novamente, Minas Gerais realmente quer ganhar de todo mundo, né? Minas Gerais quer ganhar de todos os estados. Minas Gerais, seguida aí de... vamos lá, vocês estão observando aqui Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, seguido também do Mato Grosso e também da Bahia, o Nordeste novamente participando da importância da nossa reserva mineral aqui do Brasil. E é claro, não podíamos deixar de lado, destacar aqui nessa lista importante e interessante, feita pelos Estados Unidos, é o titânio e o bismuto. Titânio, ele fica ali, tem uma participação muito importante na relação de ligas metálicas, produção de ligas altamente resistentes e altamente duradouras. Não é à toa que o titânio, né, ele é utilizado para vários produtos, para vários setores como aeroespacial, de saúde, eletrodomésticos, entre dezenas de áreas aí super importantes que o titânio ele tem em sua funcionalidade. Então, na reserva aqui no Brasil, temos aproximadamente 116 milhões de toneladas, isso com dados de 2008, tá? Com certeza deve haver algum outro estudo, mas eu não consegui reportar isso na atualidade, mas isso são dados da Agência Nacional de Mineração, então estamos tranquilos em relação a isso. Minas Gerais, novamente, é o estado brasileiro com a maior reserva de minério de titânio, novamente, com aproximadamente, praticamente quase toda a reserva, né, do Brasil, com 111 milhões de toneladas das reservas totais de 116 milhões de toneladas. Seguida aí da Paraíba, Goiás, Pernambuco e até Rio de Janeiro, tá? E o titânio realmente ele é importante, que ele está relacionado aí com diversos produtos relacionados a plantas de gás, petróleo, elétrico, fabricação de turbinas, fabricação de produtos aeroespaciais. Titânio está relacionado também com o setor de próteses, seja prótese dentária, do setor de odontologia, seja no setor de saúde da medicina com próteses. Está relacionado até mesmo no esporte com produção de tacos de golfe e também ali, dei outro exemplo, na produção de discos rígidos, que hoje aí está sendo substituído, é claro, com uma tecnologia muito melhor, muito mais resistente e também segura pelo SSD. E aí, para finalizar, o bismuto, ele também faz parte aí em pesquisas na área médica e também atômica. E o bismuto aqui no Brasil trouxe um dado aí de 2010, não achei dados mais atualizados também, mas tá valendo porque ele é um dado científico e o bismuto ele tem uma boa quantidade de reserva na região do Rio Grande do Norte, nosso nordestão novamente fazendo a presença aí para os nossos minerais extremamente importantes e que fazem parte aí da lista dos 50 materiais críticos dos Estados Unidos. Então vejam só, senhores, para finalizar aqui, tá? Realmente é um assunto bem interessante, bem sério, complexo, né? Estendi aí minutos, mas vale a pena ficarmos aí e debruçarmos sobre esse assunto. Vocês podem pesquisar mais a fundo sobre isso.
Então são elementos que eu citei aqui, que são parte dos elementos críticos elaborados pelos Estados Unidos, atualizado no ano passado, e que o Brasil possui extrema abundância em reserva, tá? Claro, uns possuem uma reserva um pouco maior, outros um pouco menor. Mas são elementos que realmente poderíamos explorar de uma forma mais intensa pelas próprias empresas brasileiras e deixar essas empresas estrangeiras de fora ou simplesmente aí trazer para cá e fazer com que ela explore aí, faz algum tipo de royalties aí, commodities, alguma coisa aí relacionada com a economia, fazer com que o Brasil também possa ser agraciado com esse tipo de exploração, né? E precisaríamos, é claro, reduzir a presença de organizações financiadas pelo exterior, principalmente por nações na Europa e Estados Unidos aqui no Brasil. Por quê? Coíbem essas organizações, essas ONGs e também políticas externas, alguns contratos e também alguns tratados, acordos bilaterais com os Estados Unidos são extremamente prejudiciais, porque isso coíbem a exploração do Brasil, a exploração do país, e isso, infelizmente, enfraquece o nosso potencial. Fora que possuímos uma força armada absolutamente, claro, em questão de recursos humanos, com uma alta vontade de fazer o melhor, uma vontade absoluta de entregar o melhor no dia a dia, de defender realmente os interesses do Brasil. Mas a realidade é uma só. Temos uma força armada que está, infelizmente, temos que tratar aqui da realidade, abaixo do que o cenário internacional exige em relação à tecnologia, pronto emprego e também quantidade de armamentos para serem utilizados em uma determinada intervenção ou determinada guerra. Então precisamos, é claro, investir em nossa defesa, investir em nossa educação para melhorar esse tipo de exploração, para melhorar esse tipo de pessoa, eleitor, que faz um tipo aí de voto que coloca indivíduos que abraçam essas causas ambientalistas e essas causas, por exemplo, de acordos bilaterais com empresas ou com nações que querem reduzir a nossa influência e a nossa exploração própria. Querem mandar, por exemplo, na Amazônia, fomentando um fundo amazônico para tirar o Brasil de cena de uma exploração de produtos que poderia deixar o Brasil como uma superpotência durante décadas aí de exploração e investimento, ou seja, fortalecer a nossa indústria bélica com altas tecnologias e ao mesmo tempo explorando esses recursos, exportando, é claro, mas trazer esses produtos para o mercado interno, para a indústria interna, para que possamos ter a capacidade plena em produzir equipamentos e produtos dentro do território brasileiro e não exportar minérios para serem produzidos lá fora, que dará origem, minérios que darão origem a produtos altamente competitivos no mercado e produtos de alta tecnologia que deixam o Brasil, infelizmente, para trás, que deixam as Forças Armadas brasileiras para trás. Então, precisamos fortalecer, sim, a nossa indústria, a nossa exploração e, principalmente, a nossa defesa com equipamentos de alta tecnologia, com mão de obra qualificada e também, é claro, com projetos visionários para atender às demandas no futuro para proteger os interesses do Brasil. Porque os americanos e os europeus estão de olho em nossas terras, terras sagradas e ricas em produtos minerais aqui existentes em todo o canto do país. Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouco mais longo, mas vale a pena ficar até o final. Convido você novamente a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e, é claro, curtir o vídeo aqui no canal Analytics. Muito obrigado e até o próximo vídeo.